E aí pessoal, estamos aqui com mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez aqui, junto com Daniel Fontana, Paulo Marques. E hoje nós vamos falar sobre um filme clássico do Dario Argento, Suspiria. Bom, Suspiria é um filme de 77, dirigido pelo italiano Dario Argento, um cara que fez coisas muito legais e coisas muito ruins também. Aquele diretor, assim, que você não sabe até onde ele tem uma qualidade, até onde ele acertou sem querer, né? Mas, de qualquer jeito, é um diretor muito interessante para ver a obra dele, um diretor italiano. Falando aqui um pouco do Suspiria, o Suspiria é um filme muito importante pro gênero terror. Por quê? Porque ele mostra o terror de uma forma um pouco diferente. Normalmente o pessoal está mais acostumado com o terror mais naturalista do cinema norte-americano, né? Então, aquela fotografia que, mesmo que não seja realista, ela ainda assim é naturalista. Ela não passa nada de estranho, assim, para você, né? Ela é mais soturna, tudo mais. E, normalmente, você tem aquele roteiro básico de motivação de personagem, pontos de viradas, tudo mais. Agora, aqui no Suspiria de Dario Argento, tudo isso você tem que jogar pro alto, né? Qual a motivação do personagem, desenvolvimento? Não tem, as coisas não tem o sentido de ponto de virada, as coisas simplesmente vão acontecendo, a fotografia é louca, você tem luz azul, luz vermelha, luz verde e tal, sem muita lógica, né? Não tem nenhuma fonte luminosa daquelas cores que vão fazer isso. Exatamente. Aliás, não sei se vocês sabem, a orientação do Luciano Tovoli, ou Tovoli, não sei como se pronuncia o sobrenome do cara, a orientação que o Argento deu para ele foi que ele assistisse o Branca de Neve do Disney, né, de 37, falou, cara, o esquema de cores desse filme é o que eu quero aqui. Então, cara, que puta inspiração louca para um filme de terror, né? Exatamente. Mas, não, entendi. Mas assim, a gente vê esse jogo de cores, assim, é muito feito pelo próprio Mario Bava, né? Sim. Então, assim, e o Dario Argento, declaradamente, né, ele é um discípulo do Mario Bava, então muito do que o Mario Bava fez, né, numa década anterior, né, principalmente nessa parte da atmosfera, de clima, né, de cor, principalmente cores, né. Esse filme Suspiria, assim, tem umas cores berrantes, né, o vermelho é o vermelhão mesmo, azul, azulão, e isso, o Mario Bava já fazia isso nos filmes anteriores dele, né, então, muito, né, do que o Dario Argento usou, né, apesar, né, da inspiração Branca de Neve aí, mas tem muito do Mario Bava aí nesse... Sim, e é legal, sentido, né? Bom, essa introdução aí que a gente está fazendo é mais que assim, se você ainda não assistiu Suspiria e for ver, às vezes o pessoal vai esperar um terror como um terror norte-americano, né, mas não, é uma coisa muito diferente. E é bacana, assim, esse gênero vindo da Itália, porque assim, a Itália é o país onde teve o neorrealismo italiano, e ao mesmo tempo você tem esse outro tipo de cinema que é o oposto, assim... o oposto conceitual pleno, né? E é bacana que ambos conseguem se sustentar, né, no cinema italiano, isso que é muito bacana. È inutile che tenti di spiegarti. Non mi crederesti. Tutto sembra così fantastico e così assurdo. Non mi resta altro da fare che fuggire. Bom, a história do filme basicamente é uma garota que ela quer estudar balé e ela vai numa das escolas mais conceituadas em Friburgo. E daí algumas coisas estranhas começam a acontecer, pessoas começam a morrer e tal, e ela descobre que na verdade esse lugar é um antro de bruxas, né? Até aí ok, parece uma história linear normal, só que em nenhum momento você vai ver uma investigação assim, você não vai ver nada profundo nesse sentido. O Suspiria, ele faz parte da trilogia das mães ou trilogia das três irmãs, né? Não tem um nome oficial. Só que é aquele negócio, né? Aquela trilogia, só que não é bem a trilogia. Tipo a trilogia dos dólares, que você não precisa ver 1, 2, 3. Trilogia da vingança do sul-coreano. Trilogia da vingança, exato. Eles têm sim
uma junção, né, os 3 filmes, que começa com Suspiria, depois a Mansão do Inferno e depois a Mãe das Lágrimas. Como é que O Retorno da Maldição, a Mãe das Lágrimas, né? Isso, Retorno da Maldição, Mãe das Lágrimas, que na verdade são 3 irmãs bruxas, né? A Mater Lacrimarum, que é a Mãe das Lágrimas, a Mater Suspiorum, que é a Mãe dos Suspiros, e a Mater Tenebrarum, que é a Mãe das Trevas. Detalhe, que o terceiro filme, entre o primeiro e o terceiro filme são 30 anos, Exatamente. O que já mostra que não é uma trilogia de muito sucesso, né? Porque fez um primeiro filme, né? Que é um filme marcante, né? Do cinema de terror italiano, com certeza. Teve o segundo que já foi, né? Não teve tanto sucesso, aí simplesmente Dario Argento abandonou. A ideia, porque conceitualmente a ideia era para ser esses 3 mesmos filmes, né, essa trilogia, mas assim, abandonou, foi fazer o Mãe das Lágrimas no momento que ele já nem é mais lembrado. Até a filha dele cresceu, né? Pode crer. Aliás, faz bem mais sucesso do que ele, né? O roteiro é do próprio Argento com a Daria Nicolodi, que é mãe da Ásia, né? Isso. E eles eram namorados na época. E o livro do Thomas de Quincey, né, Suspiria de Profundis, que não é nem creditado no filme, né? Ele foi aceito depois, né? Agora... Aliás, a esposa do Dario Argento, não sei, era namorada ou esposa, né? Como Na época era namorada. Namorada? Ia também ser a protagonista, né? Sim. Que originalmente... E era péssima atriz, né? Não sei se vocês viram o choque do filme, né, do Mário Bava. Uhum. Ela é ruim, cara. Mas desses filmes, quem não é, né, cara? E originalmente, o roteiro era para ter uma garota de 12 anos, Exato. Né? Só que é um negócio muito, muito pesado, né, para colocar uma criança fazendo. Só que ele fez a concessão para uma garota de 20, mas o roteiro não foi mudado, né? Exato. Então por isso que você tem algumas falas que elas são muito pueris, assim, muito ingênuas, justamente por isso. E até a questão das portas, né? O batente das portas, ele é muito mais alto justamente para trazer esse ar de infantilizar uma personagem que é adulta, né? Porque originalmente ela seria uma criança, né? Uhum. Sim. Aí você vê, normalmente esses filmes que a gente fala, né, do Dario Argento, do Mário Bava, o forte não é o roteiro e o forte nem não é atuação. as atuações. Muito menos. No caso do Dario Argento, menos que o Mário Bava ainda, eu acho. Porque o Dario Argento, às vezes, os roteiros, assim, tirando alguns, né? Então, Prelúdio para Matar, tal, e os primeiros, tirando os diálogos dele, na verdade, esse terror mais sobrenatural dele, o roteiro, assim, não dá pra você falar que é fraco, porque você vê que a proposta não é o roteiro. O lance do cara é o visual, né? Porque o Dario Argento, ele disse que ele queria passar as sensações de um pesadelo, né? A iminência de coisas que acontecem no pesadelo. E eu acho que ele consegue. Então, umas coisas que a princípio não fazem sentido, se você parar para pensar por uma ótica mais onírica, você aceita. Sim. E outra coisa, você pensa, é um antro de bruxa, só que não é uma magia que as bruxas fazem para surgir aquele arame, simplesmente tem. Isso acontece com a maioria das mortes. E é engraçado que você pensa, são bruxas, então as mortes vão ser de maldição, alguma coisa assim. Só que as mortes, algumas se assemelham com um diálogo, né? Então chega um cara com uma luva, uma faca e passa na garganta da menina, por exemplo. É o próprio histórico dele, né? Então, esses filmes anteriores, Exato. Né? Até porque o Dario Argento, quando ele começou, né? Ele apareceu, né? Inclusive... reformulando o diálogo, né, que já tinha sido criado pelo Mário Bava, né, o Pássaro das Flumas de Cristal, e fez uma trilogia também, né, a trilogia dos bichos, né, então esse, né, tem o da mosca, né, e tem mais um que agora eu não me lembro o nome. Então são 3 filmes, são a trilogia dos bichos, para depois ele começar a fazer a trilogia das bruxas. Mais ou menos o que você falou, né, o roteiro não, a ideia de fazer o cara passar que ele queria passar como um pesadelo, né? Ajuda o cara tipo, meu roteiro é ruim, beleza, mas porque era baseado num pesadelo, né? Então você pode fazer qualquer coisa. O David Lynch faz isso. Então, exatamente. Mas é isso mesmo, assim, a ideia do filme, né? E dos filmes do Dario Argento também, do Mário Bava, não é focar no roteiro, né? Focar nas atuações, e sim focar no visual, que o visual desse filme também é impressionante. Né? É bem legal, né? O clima que é criado, a trilha sonora, né? Que é muito marcante, que se você ouvir até ouvir mais alto, né? O negócio fica na sua orelha, assim, porque é impressionante mesmo, né? Porque ele quer passar porque você é a mãe dos suspiros, né? Tem muito suspiro dentro do filme, né? E ele quer passar isso e passa muito bem, né? Então te dá né? Você fica tenso nesse filme, né? E esse clima é muito bem feito, né?
falando na questão técnica também, o primeiro filme italiano a utilizar uma Steadicam, né? E para o amigo espectador que não sabe, Steadicam era um apetrecho, né? Aliás, criado há pouco tempo, né? Naquele momento, né? Em 77, que é um apetrecho que a câmera ela não é apenas estabilizada, ela tem o seu movimento suavizado, né? E outra coisa também, né? Que muita coisa que o Bava fazia, e é legal do Argento, são os ângulos de câmera que ele usa, né? Ele faz umas coisas diferentes, né? Tem um momento nesse filme que ele vai atrás de uma lâmpada. Não sei se vocês estão lembrados, que ele filma atrás da lâmpada para filmar o local, né? Que é um quarto lá de onde ela tá com a amiga dela, né? Então, assim, a câmera sobe, né? Vai para trás da lâmpada, filma através da lâmpada. Então ele usa ângulos diferentes que são bem legais. Você vê assim, pô, que estilo bacana, né? Coisa que o Bava fazia também. E tem muita referência no próprio Bava, né? Não só na história de Bruxa, né? Com a Maldição do Demônio, que é o primeiro filme do Bava, né? Como até o próprio Ataque do Morcego, né? Que também você tem nesse filme. Então ele usa várias referências, né? Além das cores, né? Também tem referências aos próprios filmes do Bava. Que mostra aí que realmente era um discípulo aí do cara que deu certo, né? Porque nessa época, fase, né? Anos 70, o Dario Argento estava no auge, né? Então todos esses filmes, Trilogia dos Bichos, Prelúdio para Matar, que é considerado por muitos o melhor diálogo, né, de todos os tempos, o Suspiria, depois ele fez a continuação, né? Aí depois, a partir dos anos 80, ele meio que se perdeu, né? Então não fez tanta coisa relevante. Mas era uma fase anos 70, né, do Dario Argento e do cinema italiano de terror, foi uma fase áurea, né? E o filme Suspiria, ele serviu de influência para vários diretores. O Edgar Wright, ele é um cara que ele é fã declaradíssimo assim, do Suspiria, ele acha sensacional. E de fato é um filme que assim, o visual, o valor estético dele é ímpar, assim, né? Ele tem um destaque muito grande, principalmente se você colocar em comparação com o terror mais convencional, né? Justamente porque ele é muito diferente, né? Não só na questão estética, mas até na própria questão do roteiro que a gente falou aqui, não pela maestria do roteiro, porque de fato não tem, mas por esse caráter iminente, assim, esse caráter de você aceitar o que vem à tela, né? Eu não acho que chega a ser surrealista, né? Tem muita gente que fala que tem um tom surrealista, eu não acho, eu acho que ele tem influências de surrealismo, mas eu não considero. Para mim, o único cineasta surrealista que teve é o Buñuel, só. Os outros acho que pegam emprestado algumas coisas. E o lance da idade, né, que era no roteiro original, que isso daí até é uma coisa... A Daria Nicolodi, ela fala que a inspiração dela foi uma história da avó dela, que foi numa escola de balé, e ela dizia que tinha bruxas lá e tal. Então, mas essa jovialidade, que por mais que as personagens sejam mais velhas, o filme tem essa ingenuidade de infantil até na solução em algumas coisas, né? Então, eu ouvi isso aqui, deve ser uma pista, de fato era uma pista mesmo, né? E se você não abraçar esse lado do filme, esse lado de onírico, esse lado que tudo pode acontecer, vai ser um filme que não vai agradar, né? Então, assim, é um filme que você tem que ir de braços abertos e vale a pena, justamente por esse caráter diferente, né? Indiscutivelmente, isso não é só... É muito marcante para a carreira do Dario Argento, né? Porque muita gente chama o Suspiria de obra-prima do Dario Argento, né? E ele mesmo aceitou isso, né? Porque o nome da biografia dele é uma fala do Kier no filme, né? Que é Broken Mirrors, Broken Minds, né? Que é o especialista em bruxas, né? Que ele não é engraçado que, como acontece nos filmes italianos, né? Cada um fala uma língua, né? Isso. E você vê na hora da dublagem, que você vê que o cara não tá falando inglês. E a menina junto com ele tá falando inglês. E eles se entendem dessa forma, eu acho curioso, né? E o último filme pro cinema da Joan Bennett, né? Que é a atriz que também era associada ao terror por causa do Dark Shadows, né? Que era aquela telenovela de vampiros, que até ganhou um remake vagabundésimo pelo Tim Burton, né? Mas ela foi escalada porque ela era muito associada com a filmografia do Fritz Lang, da qual o Dario Argento era um fã. Legal.
Bom, pessoal, por hoje é isso. Nós falamos de Suspiria, do Dario Argento, filme clássico de terror italiano de 77. Dê um joinha no vídeo, assine nosso canal. Também temos Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Não deixe de acessar nosso site, mande e-mail pra gente. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso, até semana que vem.